Não dá mais pra viver assim, não. Eu não vou voltar pra aquele emprego. Essa vida do jeito que tá, não, vamos mudar. Amanhã eu começo a revolução da minha vida. Amanhã eu vou acordar às 5:30 da manhã, eu vou pra academia, eu vou treinar, vou começar a correr, vou fazer dieta, vou começar a natação, vou voltar pro curso de inglês, vou me matricular na faculdade. Amanhã começa uma nova fase da minha vida. Calma, não vai ser assim que você vai melhorar de vida. E eu vou te explicar o porquê. Se você já teve uma dessas noites sentada na cama decidindo mudar a vida inteira de uma vez, bem-vindo ao clube. Todo mundo que eu conheço já passou por isso pelo menos uma vez na vida. E o pior, quase ninguém consegue. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo prático, estruturado em 4 semanas, para você sair do modo crise existencial da madrugada e entrar no modo mudança que realmente funciona. E eu não tô aqui só com teoria. Esse é literalmente o passo a passo que eu usei para pedir exoneração de um concurso público há 2 anos atrás. Sim, eu larguei a estabilidade e eu vou te contar exatamente como isso aconteceu mais pra frente, porque essa história tem uma virada que vale a pena esperar. E também foi o processo que eu usei esse ano para emagrecer 10 quilos. Não foi sorte, não foi força de vontade, foi estrutura. E estrutura, ao contrário da motivação, não te abandona numa terça-feira chuvosa ou quando bate aquele desânimo no primeiro obstáculo. Antes de eu continuar, se você chegou até aqui, provavelmente também já cansou de começar do zero toda semana. Então se inscreve no canal, porque esse vídeo é uma parte sobre uma série sobre reconstrução de vida para pessoas reais. E você vai querer ver os próximos passos. Existe um erro clássico e ele é tão comum que tem até nome na psicologia. Chama-se efeito do objetivo múltiplo. Basicamente, quando o cérebro tenta perseguir vários objetivos grandes ao mesmo tempo, ele não fica motivado. Ele entra em sobrecarga e desiste de tudo, inclusive das coisas fáceis. É como você tentar pegar todo o seu potencial e dividir em várias direções diferentes. Você avança um pouquinho em cada uma delas. É por isso que todo dia 1º de janeiro, milhões de pessoas decidem: esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou parar de fumar, vou economizar, vou aprender inglês, vou ser uma pessoa completamente nova. E a maioria dessas metas já foi esquecida antes de fevereiro terminar. O problema nunca foi você ser fraco, sem disciplina ou que não tem força de vontade. O problema é tentar reformar a casa inteira sem ter a fundação primeiro. E é exatamente isso que essas 4 semanas vão resolver. A semana 1 não é sobre agir, é sobre diagnosticar. E eu sei que aqui você pensa: ai, que saco, diagnosticar o quê? Que chato isso! Mas fica comigo, porque essa parte que 90% das pessoas ignoram completamente. E é exatamente isso que 90% das pessoas fracassam e não conseguem conquistar suas metas. O primeiro passo é olhar para a tua rotina atual, como se fosse um médico examinando um paciente, não um juiz condenando um réu. Sem culpa, só observação. Anote por uma semana como o seu tempo realmente é gasto. E não como você acha que é, porque a gente se engana. A maioria das pessoas se surpreende. A gente acha que trabalha o dia inteiro e não tem tempo para nada. E aí descobre que passou 2 horas rolando o feed do Instagram sem perceber. Sem julgamento, viu? Isso é o ponto de partida. Depois de mapear a sua rotina, vem a parte mais importante dessa semana: identificar suas áreas de alavanca.
Uma área de alavanca é aquela área da sua vida que, quando você melhora ela puxa várias outras junto. Tipo um efeito dominó, só que positivo. Não são todas as áreas que você precisa mudar. E é aí que a maioria das pessoas erra. Tenta melhorar tudo na mesma intensidade, quando só precisava puxar a alavanca certa. Eu vou te dar um exemplo bem prático, porque foi literalmente o que aconteceu comigo. Cuidar da saúde e emagrecer. Parece que é só sobre corpo, né? Só que não. Quando você cuida da sua saúde, a tua autoestima sobe. Quando a tua autoestima sobe, você se posiciona diferente nos relacionamentos. Aceita menos desaforo, se valoriza mais. E quando você se valoriza mais, isso também influencia a tua carreira. Você negocia melhor, se candidata para vagas que antes achava que não conseguiria. Uma alavanca só, puxando 3, 4 áreas da tua vida ao mesmo tempo. Então, na semana 1, o seu único trabalho é esse. Observar a sua rotina sem culpa e identificar qual é a sua alavanca. Pode ser saúde, sono, organização financeira. Pode ser aprender a dizer não. Não existe uma resposta universal para todas as pessoas. Existe a resposta certa para você. E olha, definir a alavanca certa foi a parte que mais me travou quando eu decidi mudar de carreira. Eu quase escolhi a alavanca errada. E se eu tivesse escolhido lá atrás, provavelmente ainda estaria no concurso público até hoje. Mas isso é história para daqui para frente. Agora, com sua alavanca identificada, vem a parte que transforma a intenção em resultado de verdade. A semana 2 é sobre transformar aquela alavanca vaga, tipo, quero cuidar da saúde, em metas concretas. E aqui entra uma coisa que a ciência do comportamento já provou várias vezes. Metas grandes demais e sem prazo não motivam. Elas paralisam. O cérebro simplesmente não sabe por onde começar, então ele não começa. A solução é criar metas em 3 camadas de tempo. E eu vou dar o exemplo do emagrecimento porque é universal, mas serve para absolutamente qualquer área. Primeira camada, metas diárias, de curtíssimo prazo. São as ações que você vai repetir todo santo dia. Não importa o humor, não importa se choveu ou se fez sol. No caso da saúde, pode ser caminhar todos os dias, comer mais frutas e verduras, tomar 2 litros de água. Simples, repetível, quase chato de tão simples. E é assim mesmo que tem que ser, porque consistência vence intensidade. A segunda camada são as metas de curto prazo, daqui 3, 6 meses. E aqui a coisa começa a ficar tangível. Emagrecer X quilos, conseguir treinar de 3 a 4 vezes por semana na academia. São metas que você consegue medir num intervalo de tempo razoável. E que te dão aquele empurrão quando você vê a coisa andar, vê o progresso real. A terceira camada são as metas de médio prazo, de 1 ano para mais. Esse é o resultado final. O resultado que resume tudo que as outras camadas construíram. E aqui tem um ponto importante. O prazo dessa meta depende muito da área. Emagrecer com consistência costuma ser possível dentro de 1 ano. Já uma transição de carreira geralmente demora bem mais tempo que isso. E tudo bem. O erro não é demorar. O erro é você desistir no meio porque achou que já deveria ter chegado lá. E repara numa coisa, ninguém aqui te pediu para ter mais força de vontade. A gente quebrou um objetivo grande em pedaços pequenos que ficou impossível não conseguir fazer. Se você já sentiu esse alívio de nossa, assim parece até fácil, deixe um comentário aqui embaixo contando qual vai ser a sua área de alavanca. Sério, escreve antes de continuar assistindo, porque quando você escreve um compromisso público,
Mesmo que seja só um comentário no YouTube, a chance de você conseguir aumenta muito. Porque o teu cérebro passa a tratar aquilo como promessa social e não um pensamento solto. E daqui a um mês, você pode voltar nesse comentário e cobrar o resultado de você mesma. A semana 3 é a mais desconfortável de todas, porque é hora de caçar os seus sabotadores. Um sabotador é qualquer coisa que rouba o seu tempo, o seu dinheiro ou a sua energia e que não te devolve absolutamente nada em troca. Nada de crescimento, nada de descanso de verdade, nada de conexão real. Só perda de tempo e consumo vazio. Os clássicos provavelmente você já sabe quais são, mas vamos nomear mesmo assim, porque nomear dói e o incômodo é parte do processo. Ficar horas rolando feed sem propósito nenhum. Dormir mal, ficando acordado até mais tarde pra só mais um vídeo aqui no Instagram. Passar tempo acompanhando fofoca, seja de famosos, de vizinho ou daquele grupo no WhatsApp que só existe para falar mal de alguém. Aqui vai um dado interessante. Estudos de comportamento mostram que uma boa parte das nossas ações diárias, muito mais do que a gente imagina, não são decisões conscientes, são hábitos automáticos. Sabe quando a gente deixa a vida me levar? Isso significa que boa parte dos seus sabotadores não é falta de força de vontade, é só o piloto automático mal configurado. E a boa notícia é, você não precisa eliminar todos os sabotadores de uma vez. Lembra do erro lá do início do vídeo? Tentar mudar tudo ao mesmo tempo? Aqui é exatamente o mesmo raciocínio. Escolha um sabotador nessa semana. Só um. E elimine. Ou pelo menos diminua drasticamente esse único hábito. Isso libera tempo e energia, que é exatamente o combustível que vai faltar para a próxima semana, se você não abrir esse espaço agora. E por falar em abrir espaço, lembra que eu prometi te contar a história de quando eu pedi exoneração no concurso público? Chegou a hora. Eu tinha estabilidade, tinha aquilo que a maioria das pessoas sonha em ter. Um cargo público com salário garantido, segurança no papel. E ainda assim, todo domingo à noite eu sentia aquele aperto do peito só de pensar em ter que trabalhar na segunda-feira. A minha alavanca, naquela época, não era saúde, era carreira. E eu quase cometi o erro de tentar resolver tudo de uma única vez. Pedir exoneração, abrir um negócio, mudar de cidade, tudo junto no único mês. E se eu tivesse feito isso, provavelmente teria voltado correndo para o concurso público em menos de 6 meses. Quebrada financeiramente e emocionalmente também. Mas eu segui o processo que eu estou te ensinando aqui. Já diagnostiquei minha rotina, descobri que carreira era minha alavanca, criei metas em camadas, inclusive financeiras. Cortei sabotadores, principalmente o hábito de adiar decisões por medo. E só depois de instalar os hábitos novos, que é justamente a nossa próxima semana, que eu tomei a decisão. E a semana 4 é quando você junta tudo isso. Você já removeu pelo menos um sabotador. Já sabe suas metas diárias de curto e de médio prazo. Agora é hora de instalar os novos hábitos de forma que eles fiquem automáticos. Porque como a gente viu, boa parte da nossa vida roda no automático mesmo. A pergunta não é, será que eu vou ter força de vontade para sempre? É, qual piloto automático eu preciso programar agora? Uma técnica simples e poderosa é o que a literatura do comportamento chama de empilhamento de hábitos. Encaixar um hábito novo depois de um hábito que já acontece automaticamente. Se você escova os dentes todos os dias pela manhã sem pensar, coloque o novo hábito depois desse. Por exemplo,
beber um copo de água assim que escovar os dentes pela manhã. O cérebro usa o hábito antigo como gatilho para o novo. Atletas de altíssima performance usam variações disso o tempo todo. Rituais fixos antes de uma prova, sempre na mesma ordem, para tirar a decisão da equação e deixar o corpo simplesmente executar aquilo que foi treinado, sem precisar decidir tudo na hora. Isso não é sobre motivação, é sobre desempenho. E é assim, semana após semana, que os 30 dias se fecham. Diagnóstico: metas em camadas, remoção dos sabotadores, instalação de novos hábitos. Nenhuma etapa sozinha muda a tua vida, mas juntas elas formam um sistema que se sustenta, mesmo nos dias em que você não tá afim de fazer nada. Se você conhece alguém que também vive nesse ciclo de preciso mudar, começo, desisto e não sai do lugar, manda esse vídeo para essa pessoa agora, mas não como uma indireta, como um presente de verdade. Às vezes, a diferença entre alguém continuar travado ou finalmente sair do lugar é só ter o mapa certo na hora certa. E eu quero te contar uma coisa sobre esse ano, que eu consegui finalmente emagrecer 10 quilos. Teve uma semana que eu não perdi nem 200 gramas. Teve semana que eu quis desistir. A diferença essa vez e das outras tentativas anteriores não foi motivação. Foi que eu tinha um sistema que não perguntava se eu estava com vontade. Eu sabia o que precisava ser feito naquele dia. E é isso que eu quero deixar bem claro para você. Essas 4 semanas não são uma fórmula mágica que transforma a tua vida da noite pro dia. Inclusive, é exatamente o oposto disso que a gente veio conversar hoje. É um passo a passo que funciona mesmo quando a motivação inicial vai embora. Porque ela vai. Ela sempre vai embora em algum momento. A diferença é que, como estrutura, isso não importa. O tempo vai passar de qualquer jeito. Daqui a 30 dias, você vai estar sim em algum lugar. A pergunta é, qual desses 2 lugares você vai estar? Você pode chegar lá pensando, eu queria ter começado antes. Ou pode chegar lá pensando, ainda bem que eu comecei. Se esse vídeo te ajudou a decidir qual dos 2 você quer ser, me faz um favor para você mesmo. Se inscreve aqui no canal, porque tem muito conteúdo legal vindo por aí. Te vejo no próximo vídeo. E até lá, escolhe o teu lugar.